pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do RCast, o podcast oficial do R0. Meu nome é Lisa, eu sou psiquiatra, fundadora do R0, e esse podcast surgiu com o objetivo de ser a sua dose semanal de inspiração, todas as segundas-feiras pela manhã. Eu gostaria de agradecer imensamente ao pessoal do Mediacina, organizadores do Congresso Mineiro de Acadêmicos de Medicina em Minas Gerais, que cedeu esse espaço para a gente estar fazendo a gravação dessa sequência de episódios que a gente tem trazido para vocês recentemente. E por estar acontecendo essa gravação durante o Congresso Mineiro, a gente está trazendo um acadêmico de medicina da organização e também R0 para ajudar a conduzir esse bate-papo aqui no nosso podcast. Queria agradecer a presença do Miguel, acadêmico de medicina da Faminas aqui em BH, e também da organização do CEMED. Ele vai ajudar a conduzir esse bate-papo com a nossa convidada hoje. Olá, sou eu quem agradeço. Bom, então vamos apresentar a nossa convidada, que eu costumo dizer que amiga de amiga minha é minha amiga também. Então, quando eu pensei no podcast, eu falei, gente, a história dela na medicina é legal, ela faz uma área que é muito desejada, e eu pensei, vamos levar ela lá no RCast, que eu tenho certeza que ela vai ter muito a contribuir para a nossa comunidade. Eu tô aqui com a Fernanda Chaves, pra mim é Fê Chaves, se não for assim, vai ficar sendo. Com certeza é. Ela é R4 de reprodução humana pelo HC da UFMG e ginecologista e obstetra pela maternidade Odete Valadares, aqui em BH. E eu queria agradecer a presença, a disponibilidade para estar aqui com a gente hoje. Eu que devo muito agradecimento, porque durante a minha jornada, né, o R0 foi muito importante para mim. O R0 ele começou mais ou menos aí junto com a minha época de escolha, né, de especialidade, de serviço de residência. Então foi super importante para mim essa conexão. Na época ainda num formato diferente, né? Assim, a gente entrava, pedia ajuda, quem que pode ajudar, quem que pode se dispor a poder fazer. Hoje os vídeos estão muito mais mastigadinhos e eu lembro aí dessa época quando ainda era tudo muito por indicação, a gente entrar em contato, criar grupo. Isso me ajudou muito, eu sou muito grata, então nada mais justo do que eu estar aqui hoje contribuindo também de certa forma. E a gente estava falando, né, nos bastidores antes de começar, que a Fê foi uma das primeiras pessoas a fazer vídeo pro R0, ela ainda era R1 de GO lá da MOV. E eu lembro que, assim, quando eu te convidei, você prontamente falou que faria. E fez muito rápido para uma R1 de GO. Eu falei, que horas que ela arrumou esse tempo? Prioridades. Então, muito obrigada, enfim, por ter ajudado desde o início. E eu acho muito legal ver a jornada dessas pessoas que, enfim, eram R0, viraram residentes, e hoje R4 já tá aí na reta super final dentro da especialidade. Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço. E Fê, começando bem lá do comecinho, né? Você estudou aqui em BH, na Faminas, Sim. E depois foi pra GO. Queria saber, GO sempre foi a especialidade? Rolou um momento de dúvida? Como que você escolheu? O que você levou em consideração? Na verdade, assim, a minha dúvida, ela começou até mesmo pela medicina. Poucas pessoas sabem disso, mas antes de fazer medicina, eu cheguei a fazer um semestre de odontologia. Eu tinha dúvida, assim, quando eu fiz meu terceiro ano, fui prestar vestibular, eu não tinha no meu coração que eu queria fazer medicina. Eu verdadeiramente não queria, na época, eu não fiz vestibular para medicina no meu terceiro ano. Hoje eu consigo entender que isso vem muito de um perfil meu, que é de não querer fazer as coisas de forma mal feita. Eu sempre fui uma pessoa muito... Eu sempre gostei muito de buscar o mais perto possível do que eu acredito ser assim, o perfeito, né? O perfeccionismo mesmo. E eu pensava que eu não seria capaz de exercer medicina. Hoje, graças a Deus, eu vejo que eu realmente estava coberta de engano, mas era um medo muito forte meu de não conseguir fazer a coisa bem feita como eu julgo que tem que ser, e eu ainda acredito que tem que ser. Então, na época, eu achava assim, nunca diminuindo a odontologia, mas eu achava que para mim, talvez fosse uma coisa mais acessível na época. Então, eu cheguei a fazer um período de odonto. Na época, eu tinha, inclusive, até um namorado que era acadêmico de medicina.
E aí eu comecei a ver como foi ficando estranho o meu interesse por aquela rotina. Eu vi que, na verdade, talvez fosse uma coisa assim, palpável para minha vida, que bastava mesmo ter a dedicação que eu tive ao longo da minha faculdade. E eu resolvi largar a odontologia e fazer medicina. Então, a minha dúvida começou antes mesmo da faculdade. E aí, durante a faculdade, eu não entrei pensando em nenhuma sub-área, né? Nenhuma subespecialidade específica. Eu fui uma pessoa bem aberta. Eu passei boa parte do meu ciclo básico falando que eu não sabia o que eu faria, mas que eu tinha certeza que eu faria clínica antes. Então, eu tive... eu passei aí por a questão clínica, porque eu gostava mesmo muito de estudar fisiopatologia, de tudo. Eu gostava muito dessa parte, assim, de estudar mesmo tudo de tudo. Eu era muito aberta. E também eu achava que eu evitaria muito a questão de áreas cirúrgicas de forma geral, porque eu era a pessoa que passava mal em centro cirúrgico. E hoje eu no mesmo lido... caminho, então. Pois é. E hoje, assim, se você pensar de expectativa de volume sangrado, assim, uma cesariana, poucas coisas sangram mais, né, do que uma cesariana. Uma cesariana normal, assim, que ocorreu tudo bem, sangra 1 litro de sangue. Uhum. E eu era uma pessoa que passava mal com sangue. Eu tive um período... Isso é que você vê, assim, como é que o medo leva a gente a lugares errados, né? Porque eu tinha tanto medo de passar mal, de ver sangue em ambiente hospitalar, que eu já cheguei a passar mal em enfermaria de hospital. O medo do ambiente, de achar que era... Assim, eu fui desenvolvendo essa questão de autoconfiança, né? De entender que eu dava conta daquilo que eu me propunha ao longo da minha jornada mesmo. Uhum. Porque eu tive vários períodos em que eu me sabotei, né? No vestibular. Eu fui enxergar isso depois, mas também essa questão aí, até da escolha da especialidade, rolou isso também, sabe? Assim, uma certa sabotada de, não, eu não consigo lidar com sangue, eu não consigo lidar com esse ambiente cirúrgico, porque o ambiente cirúrgico, ele é muito, assim, ele exige uma resposta sua muito de imediata, né? A parte clínica, às vezes, você tem mais tempo para pensar, né? Você pede pro seu paciente esperar um pouco, nem que você dê algum tipo de desculpa para poder fazer uma coisa, né, bem feita, você consegue. Agora, a questão da cirurgia, ela é mais impulsiva, e isso me assustava muito, eu tinha muito medo disso. Então, eu acho que essa minha fala também de só sei que vou fazer algo clínico, passeava um pouco também por outro medo meu, que eu também fui superando ao longo aí da minha trajetória. E aí, quando foi chegando mais, assim, já no ciclo clínico mesmo, eu tive um professor que foi grande inspiração para mim, José Elvésio, na área da ginecologia. José Elvésio polêmico, mas sempre gostei muito, sempre me prendeu muito. Incrível mesmo. Mas é muito incrível. E eu sempre falo também que a gente não pode escolher só a especialidade com base no que a gente gosta de ler no livro, ou também tomando como uma verdade absoluta, só uma inspiração pra gente. Então, eu falava, eu gosto muito de estudar a saúde da mulher, realmente é o que mais me brilha os olhos de estudar. Eu tenho uma grande inspiração na minha formação, mas acho que nada a ver. Acho que esse negócio de acho que nada a ver, acho que esse negócio não vou gostar, não. Acho que é loucura, todo mundo fala que é muito difícil, que o mercado é ruim, e que, assim, aquela coisa que a gente sempre escuta as pessoas querendo desanimar a gente. Então eu falei, não, acho que também não é por aí. Quer saber, eu vou fazer oftalmo. Quando eu fui fazer cursinho para residência, tava lá. Qual é a sua especialidade pretendida? Oftalmologia. Até hoje, tá salvo lá na minha área lá dessa pergunta. Ficou como oftalmologia, e eu falava que eu ia fazer oftalmologia. Eu tenho grandes amigas, 2 grandes amigas oftalmologistas, que são, assim, mulheres que eu admiro muito. E aí, eu me inspirava nelas e eu achava que era aquilo que eu queria fazer, até porque é uma área que todo mundo fala que é muito bem remunerada, né? Que é uma área que é cirúrgica, mas são procedimentos que não são, geralmente, né? Em geral, não são procedimentos muito longos ou que envolvem muito sangue, até porque eu achava que eu passava mal com sangue. E na oftalmo a gente enxuga sangue com cotonete, né? Não com várias e várias compressas. Então eu falava, acho que na oftalmo acho que eu vou me dar bem. E aí, justamente por ter 2 amigas oftalmologistas, eu comecei a escrever alguns trabalhos, mandar
trabalho para congresso, com elas me orientando, e eu comecei a estudar um pouco aquilo, eu falei, ok, o que importa não é só o que a gente estuda, né? Importa muito a rotina, né, da especialidade, mas eu comecei a achar aquilo ali intragável. Eu falei, oftalmo, não vai dar. E aí, como assim, GO é uma área básica, né, e a gente tem muito volume, né, teórico mesmo, de saúde da mulher na faculdade, não era normal o tanto que eu só queria estudar GO. Então, eu falei, mesmo que talvez eu pene um pouco assim com a parte cirúrgica, eu sei que a residência vai ser muito voltada para isso, né, para a parte de parto, eu sei que eu vou ter que lidar com isso, mas eu gosto tanto dessa parte clínica da GO, que eu acho que no futuro vai valer a pena, eu acho que eu preciso superar as minhas dificuldades com a parte cirúrgica, com a obstetrícia, e eu preciso fazer GO, não vai ter jeito. No final das contas, eu falei, eu tenho que parar de lutar contra isso, porque realmente é suspeito, assim, tanto que eu gosto. As minhas amigas já me viam muito como a pessoa da GO, todo mundo já via que eu tinha um interesse que não era normal, assim, quando o assunto era GO, eu era a pessoa que gostava de falar, eu era a pessoa que gostava de explicar, de ajudar quem tivesse com alguma dificuldade na sala, assim. De fato, era o que eu tinha mais afinidade. Então, Agora eu segui seu mesmo olho meu já tá coração. brilhando? Exatamente. Continua o brilho. Exatamente. E aí, eu sabia que eu enfrentaria, assim, algumas dificuldades no quesito residência, né? Na verdade, assim, inclusive, a minha dificuldade começou até com essa questão de provas de residência, porque eu tenho uma amigona também, que é a Isabela Furtado, ela vai escutar isso, ela vai saber, ela sabe o tanto que ela foi importante aí nessa questão de decisão para mim, porque a Isabela foi uma colega minha de jardim da infância, a gente foi colegas quando a gente era criancinha. E aí depois a gente voltou a estudar juntas de novo no ensino médio, a gente formou no mesmo colégio, no Santo Agostinho. E aí a Isabela fez a faculdade dela, em outra faculdade, eu fui para minha faculdade, depois até um ano atrasada em relação a ela. E aí quando ela era R1, eu acompanhava ela no Instagram. E a Isabela, ela vendia o Odete Valadares, que é onde eu fiz a minha formação, como a própria Disney. A Disney é o fantástico mundo do Odete Valadares. Então eu consumia aquilo ali, eu falava, não é que eu quero fazer GO, eu quero fazer GO no Odete Valadares. E eu tenho conversas antigas, assim, com o meu namorado, de eu falando com ele, assim, estou cogitando seriamente em, mesmo se eu passar em outro bom serviço, porque eu estudava muito para as provas, e eu sabia que eu tinha chance de passar num bom serviço. A gente mais ou menos sabe que a gente faz simulado, a gente faz questão, eu sabia que eu tinha uma expectativa de passar num bom serviço. E eu comentava sobre se eu não passasse no Odete, eu talvez deixaria de ir para outro bom serviço, porque eu só queria fazer GO no Odete Valadares. Então, ou seja, eu fui com uma expectativa muito alta, né? Cheguei ok, passei, deu tudo certo, passei no Odete Valadares, era onde eu queria mesmo fazer, fui super animada. Aí fomos dividir as escalas logo antes de entrar. 1º de março, qual era a minha atividade? Segunda-feira, 1º de março de 2021. A minha atividade era plantão diurno. 12 horas de plantão, 7 a 7. Era já no plantão mesmo, de bloco obstétrico, de pronto atendimento. Então, eu tinha colegas que iam pra enfermaria, pro pré-natal. Eu ia pro plantão. Falei, ok. Se eu fosse e uma pra dupla. desistir, já ia desistir bem Exato. E aí, Começamos bem. Exato. E aí tem o fatídico caso no Odete que todo mundo adora falar da R1 que chegou e vomitou sei lá quantas vezes no lixo do bloco cirúrgico. Porque foi isso que aconteceu. Que isso. Eu cheguei. E aí, eu lembro direitinho, uma R+ minha, ela foi minha R3 na época que eu era R1, né, a Luísa Peixoto. E ela tinha acabado de fazer um parto, então ela estava saindo do plantão da noite, eu estava chegando pro plantão do dia, e ela estava dequitando uma placenta. Ela olhou pra mim na portinha do bloco cirúrgico e falou, você que é R1 que tá chegando hoje? Eu disse, sim. Aí ela, então calça a luva e vem cá tirar a placenta. Assim, educada, não foi assim, né, num tom ruim, mas foi uma coisa que pra mim foi muito assustador. Eu falei, como assim? Eu não sei nem... Nem o que é uma Eu não sei nem o que é placenta. placenta. Eu nunca nem peguei numa placenta no meu internato. Eu não fiz parto, eu não tive essa vivência, sabe? Sinceramente, eu não tive. Até arrependo um pouco, acho que assim, hoje em dia não faz mais diferença, mas
um conselho, inclusive, que eu dou, assim, as pessoas, elas têm que ser mais corajosas de pedir para colocar a mão na massa. Porque, geralmente, as pessoas que estão ali no batente da especialidade, os residentes, não é por mal, eles não vão te oferecer, porque eles estão sobrecarregados. Então, é uma coisa que eu aconselho fortemente. Quem quer fazer, né, uma determinada especialidade, você deve se envolver de qualquer forma em tudo que você faz no internato. Isso é importante para o acadêmico. Mas, se é uma especialidade que você sabe, tem chance de você querer atuar naquilo, pra você não chegar tão cru assim quando você for fazer a sua residência, sabe? Pede a pessoa, seja cara de pau, seja até minimamente invasivo, porque senão você não vai fazer. Foi o que aconteceu comigo. E seja também proativo e seja dar pidão. passos, né? Seja pidão. Porque se não for, você não vai fazer. E aí foi isso que aconteceu comigo. Eu não era uma acadêmica desinteressada. Eu tenho certeza que eu não era desinteressada. Mas eu queria GO. E, assim, na verdade eu queria mesmo oftalmo, mas eu tinha um amor pela GO. Eu tinha interesse pela GO. E eu formei sem ter pegado numa placenta. E aí eu cheguei no meu primeiro dia para fazer, né, para fazer o plantão, e eu fui chamada para decretar uma placenta. Eu não sabia nem por onde começar, eu não sabia nem como é que uma placenta saía do útero de uma mulher, eu não sabia o que eu tinha que fazer com aquela placenta depois que eu tirasse ela, eu não sabia nada. E eu lembro direitinho que eu ainda tava de pulseira, assim, a lunática da R1 de GO chegou para um plantão de obstetrícia, uma pulseira, assim, sabe? Umas coisas muito crua mesmo. E aí, eu cheguei muito nervosa, assim, eu sou uma pessoa que eu já tenho uma carga, assim, de ansiedade, medo do desconhecido, que eu já meio que me sabotei de muitas coisas, assim, por medo. E não foi diferente, assim, né, nessa situação. Eu fiquei muito nervosa. Eu falei, não, na hora meu lado que me sabota já falou, você não vai dar conta disso aqui. E eu vomitei no lixo do bloco cirúrgico. Assim, algumas vezes passei mal, esse plantão eu passei mal. E não é que eu tava passando mal por qualquer outro motivo que fosse, tava passando mal de nervoso. Eu literalmente passei mal de nervoso. E aí, aquele primeiro dia foi desesperador na minha vida. Eu saí do plantão, não chorei no plantão porque não deu tempo. Saí, na hora que eu pisei no meu carro, eu chorei igual uma criança pequena. Mandei no grupo das minhas amigas, assim, eu soluçava de chorar, assim, eu nunca vou dar conta disso aqui. Até parece que eu vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir. Eu vou tentar mais um pouco, mas esse negócio não vai dar certo. Isso aqui não é pra mim. E aí, eu acho que essa é a hora que faz toda a diferença mesmo, é a gente conversar com quem tá no mesmo caminho que a gente. Então, assim, aquele dia foi desesperador, mas pra minha dupla também foi desesperador. Pra minha dupla que tava no dia comigo também foi desesperador. E para os outros residentes que estavam em outras atividades, também foi. E aquela mesma semana, eles também passaram por escala de plantão. E também foi desesperador. Talvez não tanto quanto pra mim, né? Assim, eu coloco talvez uma carga maior do que outra pessoa coloque, né? Mas é uma coisa que com certeza não é fácil pra ninguém. Ninguém chegou ali sabendo com certeza o que fazer com uma placenta, entende? Muito menos com um parto. Então, é uma coisa... E eu lembro direitinho também na minha primeira... Não foi nesse plantão, mas na minha primeira cesariana também, eu lembro direitinho de uma chefe minha falando assim comigo, pode pôr a mão. Por que você tá com a mão assim a cirurgia inteira? Parece que você tá com medo de encostar. Põe a mão. E eu tinha medo de fazer as coisas. A cesariana era pra eu estar fazendo e eu colocava a mão e tirava. Eu tinha medo de fazer as coisas. Então, assim, o medo, de certa forma, ele é bom te proteger, né? Você se torna uma pessoa menos sem noção e menos imprudente por ter medo, mas tem que tomar cuidado pro medo não limitar. Tem que te impulsionar, Exato, né? Você não pode travar por medo. Eu dou muito, assim, graças a Deus, que apesar de algumas vezes nesse caminho eu ter me sabotado, eu me encontrei e eu tive coragem, sabe? Ainda assim, deu tempo, né? Exato, ainda deu tempo. E foi até muito rápido, né? Assim, eu nem fiz escolhas erradas, de certa forma, por um tempo tão longo. Inclusive, admiro muito as pessoas que têm outra formação, até de graduação, e depois fazem medicina, ou então que trocam completamente de especialidade. Nem foi o meu caso, né? Mas é uma coisa que realmente tem que tomar cuidado para o medo não paralisar de fazer o que verdadeiramente o seu coração quer, né, fazer. Então, assim...
é uma coisa que não foi... Meu caminho não foi, sabe, assim, de livro, assim, linear. Igual eu falei também, eu tinha uma expectativa muito alta do Odete, pelo que eu falei, comentei, né, da minha amiga, assim, que vendia o sonho da maternidade perfeita, onde todo mundo se ama, move amor, move a família. Nem sempre foi assim, sabe? Eu tive pessoas maravilhosas ao longo da minha formação, mas eu também já tive momentos também que as pessoas foram OX comigo. Isso aconteceu também, sabe? Em que as pessoas foram, de certa forma, abusivas, que não foram muito bacanas comigo, tanto de R+, quanto de preceptoria. Isso aconteceu também ao longo da minha formação, com certeza aconteceu. Então, assim, quando eu cheguei lá e eu vi que não era Disney, e que eu ia enfrentar muitos medos, muitas dificuldades, foi muito difícil. Eu cheguei em alguns momentos a questionar se aquilo ali era realmente o que eu queria. Mas eu sempre também tive no fundo uma vozinha que falava: tá certo. Vai, continua, tá certo. Tá difícil pra todo mundo, não é difícil só pra você, tá difícil mesmo. E quando eu entrei na GEO, igual eu expliquei, assim, né, que eu tinha essa paixão muito grande por tudo que eu estudava, da parte clínica da GO. E isso, ao longo dos meus anos de residência, ainda era o que mais me segurava ali, no sentido de: lembra o motivo pelo qual você começou? Então, continua, porque para você chegar no final, onde você quer, esse é o único caminho. Eu não acredito em outro caminho. Eu acho que isso é uma coisa que suaviza um pouco a residência de forma geral, sabe? Você tem plano B? Assim, vamos supor que eu quero mesmo ser ginecologista, principalmente ginecologia, que é o que eu mais foco. Hoje, eu gosto muito de obstetrícia. É uma coisa que eu achava que eu ia só ter que digerir a obstetrícia. Hoje, eu gosto de obstetrícia, principalmente se ela for exercida da forma que eu acredito. Mas eu ainda sou uma pessoa que tem um amor maior e uma motivação maior pela área da ginecologia clínica e principalmente reprodução humana, que agora realmente é meu foco principal. Mas é uma coisa que me confortava, assim, de pensar, sabe? Quando a gente pensa lá nos finalmente, né, onde realmente eu sonhei em estar, tem plano B pra fazer isso? Eu não acredito. Tem gente que pode falar, isso me traz paz. Tem gente que pode falar: ah, mas você poderia talvez ter feito uma especialização, ainda mais que você não quer tanta parte cirúrgica. Né? Você poderia, talvez, fazer uma especialização de ginecologia clínica. Tem hoje empresas que vendem isso. Eu, Fernanda, não acredito nisso. Eu acredito na residência médica. Então, é uma coisa que isso me confortava ao longo da minha jornada, sabe? Não tem plano B. O que eu vou fazer? Eu vou desistir do meu maior sonho, que é ser ginecologista de consultório? Eu não vou desistir. Tudo isso que eu tô passando vai valer a pena. E valeu. Eu tenho certeza. E não só valeu, como, igual eu falei, assim, ao longo do meu processo, eu aprendi a me apaixonar por coisas que eu jamais imaginei. Eu tive momentos da minha residência de GO, no meu R1 de GO, eu falava que eu ia me subespecializar em cirurgia ginecológica. Hoje eu sei que não seria o melhor pra mim, mas eu tive um momento da minha formação que eu cogitei fazer cirurgia ginecológica pro resto da vida. Então, olha como que a gente é extremamente adaptável e como que o medo não pode travar a gente. Enfrentou ali o seu Exatamente. trauma. Quem diria que aquela pessoa que já passou mal na hemodiálise da Santa Casa, porque viu a maquininha lá rodando o sangue da hemodiálise, ia tolerar tão bem e gostar de fazer uma cesariana que sangra tranquilamente 1 litro de sangue no mínimo. Sabe, assim, quem diria? Certamente essa conversa nossa aqui hoje, acho que vai ser uma virada de chave muito grande pra mim, sabe? Porque se tem um assunto que todos os dias eu penso, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, vou fazer residência? O que eu vou fazer de residência? Transito entre geriatria, várias especialidades, psiquiatria, caminho para todos os lados, vou aqui, corro da GO, corro da pediatria, todas as outras eu cogito, mas já desmaiei no bloco, já dei trabalho lá para a equipe de enfermagem e não sei o pensamento de vocês, mas para mim, pelo menos, sempre estudei em escola pública e sempre teve uma lacuna muito grande quanto à formação. Sempre sonhei em fazer medicina, desde criança. Não tenho médicos na família, assim, próximos. Não tenho, então, alguém que fala assim: ah, vou fazer pelo meu pai, pelo meu irmão. Não. Também não tenho. Não tenho. Ninguém na família próximo. E ficava, mas sempre desde criança. E antes eu falava que queria ser padre, depois eu falava já que queria ser médico. Então, desde uns 7 anos, já sempre quis ser médico e tal, beleza.
Mas isso ficava uma lacuna muito grande, sabe? Formei no 3º ano, e aí? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Parece que agora eu tenho que decidir, né? Exatamente. Nunca tive um plano B. Sempre tive um apoio muito grande da minha família, dos meus pais, meus irmãos, meus primos, minha avó. Todo mundo sempre me apoiou muito, sabe? Fiquei 3 anos no cursinho e sempre pensava que só medicina, só medicina. E passei por algo quando... hoje eu faço um estágio extracurricular no município aqui perto, mesmo de Belo Horizonte. E só quando eu cheguei lá, que eu conheci de fato o que era o trabalho da enfermagem. Aí eu falei, cara, eu acho que se eu fosse enfermeiro, eu ia ser apaixonado. Porque eu sou uma pessoa que gosta do cuidado. Eu gosto desse sentido aí de amparar o paciente, de ter esse contato. E a verdade é que o profissional que mais tem essa mãozinha no cuidado, a mão na massa acaba ali. sendo o enfermeiro mesmo, dessa dedicação, do tempo. Porque a realidade do médico é que chega aqui, corre um leito, tchau. Hoje, eu sou apaixonado pela medicina. Por que eu tenho essa grande dúvida na residência médica, quanto à residência médica? Porque eu sempre sonhei em ser médico desde a infância. Então, para mim, eu quero ser médico. Sempre sonhei em estar na faculdade, sempre quis estar, viver o que eu faço hoje. Me entrego hoje, tento me entregar pelo menos, né, com o meu melhor, sempre aí nessa jornada. Mas é uma lacuna muito grande. Brinquei com a minha namorada até uma vez. Eu conheci também o R0 há um tempo, sabe? Na época funcionava como uma comunidade, né, de interação, assim. E eu era embrionário, né, na medicina, de 2º período. Ficava assim, o que eu vou fazer da vida, né? Mas na época eu pensava em cuidados paliativos, queria, assim, uma pegada... Eu leio um livro de cuidados paliativos, eu quero paliativos. Aí eu acompanho um plantão no CTI, eu sou apaixonado. Eu te entendo, eu te entendo. Eu quero ser médico, a certeza que eu tenho, sabe? É isso mesmo. Que bom que você é assim. E o que eu brinquei com a minha namorada já uma vez é que o R0 ele tinha que ser uma disciplina da faculdade de medicina, porque a gente consegue, ele tem pílulas, sabe? Eu sou viciado mesmo, assim, no bom sentido, sei lá que posso usar essa palavra, corta, né? Mas eu gosto muito, vou ser cancelado. Gosto muito de podcast, consumo muito podcast. Quando eu tô treinando, quando eu tô dirigindo, eu gosto muito de podcast. Então eu acompanho, sabe, vários podcasts de várias áreas específicas, mas ainda assim tem esse monstrinho aí da residência, fazer residência. Aí a gente pega também aqui como que tá o cenário das especialidades, como que tá o cenário do generalista. Aí já vem a questão legal, sabe? Que pesa de um lado, pesa do outro. E todas essas questões que trazem o medo do desconhecido, como você disse, Sim. que faz com que a nossa trajetória, ela tenha algumas curvas, sabe? Mas a gente também precisa parar, refletir, ter calma, paciência, porque talvez são nessas curvas da vida, são nessas curvas dessa... jornada mesmo, que a gente vai encontrar ali o nosso sentido. Gosto muito de pensar que o que me traz paz é porque é pra mim. Então, a área clínica hoje é o que me traz paz, sabe? E sabe uma coisa, Miguel, que você tava falando, assim, de que era medicina e era só medicina, porque era uma realidade que, de alguma forma, você traçou pra você e ela se transformou em uma realidade conhecida. Uhum. Então, era palpável sonhar aquela realidade. E quando você conheceu a realidade da enfermagem, por exemplo, você pensou, é uma realidade que poderia Existe ser também, legal, né? só que era desconhecida. Então ela não era uma possibilidade porque ela era desconhecida. E na especialidade médica é um pouco Mesma assim. coisa. Sendo você médico generalista ou sendo você um especialista, é uma realidade que você precisa conhecer para saber que existe essa possibilidade e a partir daí você se resolver. E tá tudo bem se você não for se especializar, porque você tem interesse em ser generalista. Só que o ideal é que você tome essa decisão conhecendo essa realidade. E não tome essa decisão apenas por desconhecer outras realidades, né? Então, muito legal o seu relato, porque a escolha da especialidade médica é realmente um desafio, né? Eu acho que é muito desafiador para todos nós. E aí eu queria até puxar um gancho que você falou dessa questão de você ter uma pessoa que para você de alguma forma te inspirou na GO. Sim. E eu acho que muitas das vezes os acadêmicos, os R0s, tomam essa decisão baseado em algum professor que conheceu, alguém que se inspirou ali na carreira. O que você acha exatamente que é José...
Como que chama? O José Elvésio. O que ele tinha que você acha que te inspirou? Olha, eu acho que mais, assim, que mais me pegava, assim, é que ele é uma pessoa, como que a gente explica, assim? Ele é advogado e médico. Ele é advogado, ele é médico, ele tem uma oratória, assim, impecável. Super sabe? sincero. É uma pessoa que não tem medo de se posicionar. Uma pessoa que ele fala das coisas, aparentemente, com muita propriedade. E ele te envolve, assim, naquilo, sabe? Eu acho que o fato, assim, dele manifestar tanta opinião, ele ser tão incisivo nas coisas, aquilo me prendia muito. Então, assim, eu acho que o principal papel do José Elvésio, assim, na minha formação e na decisão de especialidade foi mais, assim, principalmente por ter me feito gostar de aprender, sabe? Assim, como um professor. Até não sei como é José Elvésio trabalhando como médico ginecologista obstetra, sabe? Não tive... ele não foi, por exemplo, um professor de internato, eu não tive campo de prática com ele. Mas o fato dele falar muito bem e, assim, e explicar muito bem um conteúdo que eu gosto muito, que realmente eu amo, estudar sobre saúde da mulher, então foi uma coisa que me conectou muito com a especialidade. Sabe, assim, o fato dele explicar tanto o porquê de cada coisa, não simplesmente querer que você decorasse algo. Então, ele explicar um pouquinho a base daquilo ali, sabe? Isso aqui é assim, por isso. Então, quando te falarem o contrário, não é verdade, por isso. Sabe? Porque na GO tem muitas divergências, né? A GO é uma das áreas que mais tem divergência de literatura. Então, ele se posicionava muito em uma vertente e ele falava, assim, com uma propriedade daquilo que eu falava assim, gente, isso é muito legal, sabe? Aparentemente ele tá certo em tudo que ele fala, sabe? Assim, a impressão minha como acadêmica era essa. E hoje, assim, é muito engraçado, porque olhando pra trás, eu compactuo de muitas das coisas dele na profissão, assim, concordo com muitas coisas e relembro dele, sabe? Tipo assim, a voz dele ecoando na minha cabeça, falando sobre determinadas coisas, assim, de uma forma muito divertida, sabe? Lembro de Zé Elvésio falando assim, não sei se ele ainda fala desse jeito, mas ele falava assim, anticoncepcional não engorda, o que engorda é fandangos. Tem umas coisas. Fandangos, doutora. Fandangos, doutora. Assim, é uma forma muito legal, muito didática de dar aula. E, assim, me prendeu 100%. Sabe? Não foi nem assim, eu tive outras pessoas que me inspiraram muito em termos de prática mesmo, né? A Isabela, minha R+, que, assim, minha R+, e, na verdade, assim, acima de tudo, uma das minhas melhores amigas. Ela foi, por exemplo, uma pessoa que me inspirou muito em termos de prática, apesar de ser só um ano acima de mim. Até hoje é uma pessoa que, ela, inclusive, é mais da parte cirúrgica, uma pessoa que eu admiro demais, demais, demais. E, assim, o jeito com que ela leva a rotina pesada da GO, tudo, foi uma coisa que me inspirou muito também, sabe? Assim, eu pensava, nossa, eu morro de medo de fazer GO e minha vida vai acabar. A Isabela, pra mim, é uma pessoa que eu olho e falo, não, a vida de quem faz GO não acabou, sabe? Pode ser muito legal, pode caber muito bem em outras personalidades também. Você não é só ginecologista e obstetra, você também pode ser mãe, não é o caso dela, ela não é mãe, mas assim, pode caber em vários outros perfis. Você pode ser mãe também, você pode ser amiga, você pode ser irmã, filha, enfim. Você pode ser esposa, você pode ser um tanto de coisa além de ser só ginecologista e obstetra, sabe? Então, eu acho que assim, eu tive várias pessoas nessa jornada que foram me inspirando em pontos diferentes. E aí acabou me condicionando pra, não, eu realmente preciso fazer isso mesmo. E é bom a gente estar aberta ao que essas pessoas que nos estimulam e nos inspiram de alguma forma têm a dizer. Porque a gente tende a dar muito ouvido para quem está desestimulando. Exatamente. Né? E existem muitas pessoas que estão nos estimulando e nos inspirando. Exatamente. E escolher bem as pessoas que vão exercer esse papel na nossa vida. Fazer parte, né, de uma formação de opinião. Eu até acho que, assim, quando a gente vai fazer uma escolha de especialidade, primeiro, que não existe, na minha opinião, uma especialidade que seja, assim, 100% perfeita para cada pessoa. Né? Assim, logicamente não existe uma que seja 100% perfeita para todo mundo, mas nem para você mesmo. Pode ser que aquela especialidade ela não seja boa toda hora para você, mas tem alguma coisa dela que você quer muito exercer. Então, que possa fazer sentido.
sabe? Mas além disso, também acredito muito numa questão de que não existe só uma coisa que você gostaria de fazer. Hoje eu olho, eu brinco assim, do outro lado da barraca, por exemplo, para os anestésios. Eu acho que eu gostaria de ser anestesista. Hoje eu olho e falo, na época que eu fazia faculdade, eu não pensava isso. Tô investindo na bolsa. Mas hoje, pois é. Hoje eu olho e falo assim, que eu tenho tanta convivência com anestesista, e eu estimulo todo mundo em dúvida de fazer anestesia. Eu falo, você acha que você gosta de anestesia? Faz anestesia, eu acho que é muito bacana. Eu acho muito legal, uma coisa que eu até, assim, por um milésimo de segundo na faculdade, até foi uma das coisas que passou pela minha cabeça, mas nunca foi uma coisa que eu realmente achei que eu fosse fazer. Não acho também que, assim, que eu deveria ter feito. Mas é uma coisa que eu acho que eu também gostaria. Por que a gente tem que achar que a gente só tem que dar certo com uma especialidade? Quem disse que você vai, assim, ou você acertou ou você errou? Às vezes você acertou em uma das possibilidades. Sabe? Tipo assim, a gente não gosta de uma coisa só. Às vezes é uma coisa totalmente diversa do que você fez, mas você também poderia ter gostado. Então, acho que quando a gente pensa em escolha de especialidade, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Que não é, assim, uma resposta certa só. Mesmo para uma pessoa na sua individualidade. E além disso também, a gente tem que ter a visão de várias pessoas. Lógico que você não pode formar a sua opinião sobre a especialidade se baseando em uma pessoa só. E quando eu falo isso, você não pode se basear nem na pessoa que você mais admira na profissão, porque às vezes ela não vai representar exatamente onde você vai chegar, porque às vezes realmente você não vai chegar exatamente naquele lugar daquela pessoa. A gente tem que ser realista. Exatamente. Né? Mas você tem que pegar ali um compilhado de pessoas. Você não pode... Tem muitas áreas que as pessoas desestimulam muito. E com certeza GO é uma delas. Se você for pegar, sabe, assim, um grupo de pessoas só frustradas, você vai acabar que você não vai fazer GO. Você precisa também pegar uma amostra de pessoas que sejam satisfeitas. E já, assim, spoiler já. Muitas vezes, quando você vai conversar aí com esse grupo de pessoas que tá frustrada, tenta dar uma estudada, assim, de o que aquela pessoa tá fazendo para ter um resultado diferente, sabe? Para ter um resultado similar daquela pessoa que você vê que tá super top na profissão. Pega duas GOs, uma super bem sucedida e uma que tá super frustrada. Pode ter certeza que, muito provavelmente, não foi sorte da pessoa que tá bem na profissão. Ela trilhou um caminho diferente. Ela fez coisas que a pessoa que tá frustrada não estava disposta a fazer. Por diversos motivos que seja. Assim, se você ser bem sucedido em qualquer profissão, não tô nem falando agora de subespecialidade médica, não. Tô falando de qualquer profissão. Gente, ganhar dinheiro não é fácil. Eu sei que quando a gente fala de frustração da profissão, a gente não tá falando só de remuneração. Mas muitas vezes, quando a gente fala assim, de pessoas que estão desestimulando na pediatria, na ginecologia obstetrícia e em outras, muitas dessas pessoas que estão falando, que já são, né, especialistas e estão falando mal, eu tenho certeza que elas estão correlacionando com a questão de remuneração, tá? Isso é um fato. E essas pessoas, muitas das vezes, elas estão tendendo a ir muito para a área da pseudociência, que tem crescido muito na medicina hoje. Muito. A maioria das pessoas hoje que vem com o discurso de te desestimular, a medicina não dá dinheiro mais, porque, gente, a gente espera um retorno, sim, quando a gente medicina formar. Não é sacerdócio. Eu estudo com financiamento e eu quero pagar o financiamento, quero casar, quero viver minha vida, lógico. É seu trabalho. Medicina não é sacerdócio. Não é. Quis ser padre, não quero mais. Quero ser médico. Exatamente. Quero ser médico. E realmente... essa área tem crescido na medicina e a gente tem visto muitas pessoas dentro da academia hoje, dentro da faculdade de medicina, que já estão ali, pega o Instagram e fala assim, vamos falar de tal coisa, vamos falar de tal coisa. Você olha aquilo ali, você fala, eu tô no 7º período, mas eu olho aquilo ali, talvez tem pessoas do 10º período, 12º período, você fala, gente, onde passou a ciência nesse conteúdo? Muito longe. Por isso que o próximo vídeo dela vai ser falar que medicina não tá dando dinheiro, vai ser falar que medicina não é mais uma opção. Porque uma hora também, essa área da pseudociência, ela também vai saturar, né? A gente tem que lembrar disso. Uma hora, que assim, isso é relativamente, se pensar assim, em termos de mercado de trabalho, isso é relativamente recente, né? Esse boom aí dos charlatões, isso é uma coisa relativamente recente. Uma hora esse mercado, ele não vai suportar mais. Ainda vão ter os charlatões que vão ganhar dinheiro, mas o mercado não dá conta de absorver
todos esses profissionais. E, assim, e por aí vai, né? Não é nem só as soroterapias da vida, os charlatões por esse lado. Mas até outras especialidades que, assim, tem a sua, entre aspas, assim, nobreza também, que tem o seu lugar, que são áreas sérias. Um exemplo aqui, tá? Transplante capilar. É uma área que, né, sério, tem muito dermato que faz cirurgião plástico, é uma área que não tem nada a ver com charlatanismo. Mas as pessoas hoje querem todo mundo inventar moda de fazer transplante capilar, tendo feito um curso de um final de semana, porque isso está dando dinheiro, isso vai me dar dinheiro rápido. As pessoas estão muito imediatistas para tudo. É um castelo de cartas, né? Ele vai cair, vai desmoronar. Exato. Então, assim, a coisa tá muito desandada, assim, sabe? E isso aí é um prato realmente cheio para esses médicos especialistas que estão frustrados, né? Porque eles acham que, em vez de pegar, olhar e falar assim, o que eu estou fazendo de errado, que eu poderia estar fazendo de certo na minha área para melhorar? Como que eu vou melhorar a experiência do meu paciente? Como que eu vou oferecer algo diferente? Como que eu vou parar de ficar só refém de convênio, que é um problema também, né? Isso é um outro problema. Assunto para mais metro. Então, assim, como que eu vou fazer para poder desviar um pouco disso que está me frustrando para fazer algo que vai dar certo e continuar exercendo a minha área, que é a área que eu gosto, né? Ou pelo menos que eu gostava antes de me frustrar. Aí a pessoa, em vez de fazer isso, ela fala, não, então tá na moda esse negócio aí de implante hormonal, de soroterapia e de isso, daquilo, e eu vou mexer com isso porque é mais fácil. É isso aí que dá dinheiro. E Fê, assim, dentro, enfim, a GO, como toda especialidade, tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, mas para você, nessa especialidade, o que é mais desafiador? Olha, a GO, ela é muito desafiadora no sentido, assim, de o especialista que realmente quer fazer bem feito, principalmente em termos de obstetrícia, realmente é uma doação muito grande. No sentido, assim, de... É um eterno sobreaviso se você quiser fazer consultório de obstetrícia, por exemplo. Né? É um exemplo. Que é a realidade de muitos obstetras. Realmente é uma coisa que você vai... É um eterno sobreaviso. Né, assim, você tem que, vamos supor, você vai ser, um exemplo, assim, meio besta, mas só pra pôr em prática. Você é madrinha de um casamento, ok, então tem que fazer toda a conta aqui de, vamos supor que é um casamento fora, ou então que eu quero, né, um momento que eu quero beber com as minhas amigas, por exemplo, não posso fazer um parto, sendo que eu estou alcoolizada, por exemplo, né, ou então que é em outra cidade, eu preciso me planejar completamente. Por 9 meses, no caso. Eu preciso, tipo assim, a partir de tal data, então, eu não posso pegar paciente, porque a data provável, assim, de um período a outro, eu não posso, né, de X a X semanas, eu não posso assumir novas pacientes, porque a data provável do parto vai ser nesse final de semana aí que eu tenho esse casamento, tipo um evento qualquer que seja, entende? Então, assim, essa doação, ela é real, né? Muito, inclusive, um motivo que alguns especialistas desestimulam a seguir nessa carreira, né? E realmente, isso existe, né? É uma doação absurda, considerando que muitas pessoas entram na ginecologia obstetrícia para exercer obstetrícia. E se você vai ser obstetra de consultório e fazer a coisa correta e não sair simplesmente inventando um péssimo motivo para todo mundo cair numa mesa de cesariana, se você for fazer a coisa direita e bem feita, isso é desafiador. Eu acredito que isso é realmente um desafio. E o fato de que, assim, muitos ginecologistas e obstetras ainda vivem uma rotina, né, de plantão. E, assim, muitas especialidades, um plantão de 12 horas, por exemplo, você senta, come, dorme, né? Você tem um tempo ali que você faz outras coisas. Você faz xixi. Você faz xixi, por exemplo. Olha só que incrível, né? Assim, que direito incrível. Você, sabe, assim, faz outras coisas, resolve, sei lá, paga uns boletos, dá pra fazer um tanto de coisa. Mesmo que você seja um plantonista correto, ético, você realmente tem tempo, em muitas especialidades, você tem tempo para fazer outras coisas, sem que você esteja fazendo algo de errado, por isso não tem nada de errado, né? Se você tem tempo para exercer aquilo, tudo bem você, né? Fazer aquilo desde que você também faça o trabalho que está te sendo demandado. Qual o problema de um plantão de GO? Plantão de GO, muitas vezes,
todos os minutos em que você está sendo pago para estar lá, você está sim sendo demandado. Então, assim, muitas vezes não tem muito espaço para você fazer qualquer outra coisa e isso pode incluir o seu xixi, entende? Lógico que eu tô exagerando um pouco, assim, o xixi é uma coisa que, se você é R1 de GO, não é meme, tá? Realmente, talvez você não faça xixi mesmo. Isso é triste, assim, de ser dito, mas infelizmente é um pouco verdade. Se você já é especialista, né? Tem outros colegas que plantam com você, na imensa maioria dos plantões, você vai ter um período curto, nem que seja, para almoçar, para necessidades fisiológicas em geral. Talvez você não durma num plantão noturno mesmo, tipo, talvez você não durma nem um minuto. Em muitos plantões, talvez você durma, mas em muitos também não, sabe? Então, assim, essa doação da GO, ela realmente pode ser muito desafiadora, até mesmo para quem ama a especialidade. Entendeu? Porque você pode amar a GO, mas às vezes você não ama, né, gente? Ninguém ama passar uma noite inteira em claro. E você nunca sabe como é que vai ser o seu plantão. Você não sabe se você vai dormir ou não vai. Você vai preparado para tudo. Então, assim, a doação, ela é bem desafiadora. E eu acho também que a GO, ela tem sido... Isso tá me incomodando um pouco, assim, sabe? Assim, tem sido um alvo para charlatões. E isso é uma coisa que é desafiadora, é uma coisa que no mercado de hoje a gente tem que pensar nisso, assim. Eu acho que tem que passear na cabeça como um critério de escolha. Até que ponto a minha especialidade ela é afetada pela pseudociência. E eu tenho visto muito, tô assim, tendo muita dificuldade até de conversar com as pacientes sobre isso, porque as pacientes muitas vezes elas chegam no seu consultório querendo o chip da beleza. Sabe? Porque você é ginecologista, afinal de contas, ginecologista, teoricamente, assim, na cabeça delas, insere o chip da beleza. Você não vai pôr o chip da beleza em mim? Sabe? Então, assim, isso também é um outro desafio que os atuais GOs vão acabar enfrentando. Incomoda um pouco, assim. Acho que os maiores desafios, obstáculos, acho que são, assim, os principais são esses. E Fê, migrando para a atual subespecialidade, né, que você tá, eu queria entender um pouquinho sobre esse processo decisório, sobre fazer o R+, depois de terminar a GO, se já era reprodução humana há mais tempo, ou foi uma decisão construída, me conta um pouco. Foi uma coisa muito não linear, assim, durante a faculdade mesmo, quando eu tinha já esse carinho muito grande pela saúde da mulher, chegou a passear pela minha cabeça a ideia de, não só de mas de reprodução humana, assim. Eu tive esse pensamento, mesmo que muito fugaz, na faculdade. E aí eu comecei, assim, ao longo do meu R1, igual eu falei, eu achava que eu ia fazer cirurgia ginecológica. Aí no R2, meio que passou isso pela minha cabeça de novo, assim, nossa, será que eu poderia fazer reprodução humana? Uma área que, como é muito da ginecologia, e mexe muito com a parte que eu mais sou apaixonada da ginecologia, que é a endocrinologia ginecológica. Quando, inclusive, na faculdade eu dizia que eu faria, com certeza, uma especialidade clínica, eu achava mesmo que eu faria era endócrino. E eu sempre, até hoje, eu gosto muito de endócrino clínica, sempre gostei demais. Então, essa parte da endócrino, da gineco, é uma coisa que me pega muito, assim. Eu sempre fui apaixonada. Cheguei a pensar, inclusive, em fazer um R4 de endocrinologia ginecológica lá em São Paulo, na Paulista. Mas aí, o que aconteceu? No meu R3, a gente faz um estágio obrigatório na clínica Vilara, que é lá na Vila da Serra, uma clínica particular de reprodução humana. E aí foi muito engraçado, assim. Inclusive, Marco Melo que é um dos sócios diretores lá da clínica, ele foi uma inspiração enorme para mim lá. Quando eu tive meu primeiro dia de estágio com o Marco, na hora que eu tava saindo da clínica, foi uma sensação tão estranha que eu tive, porque, na verdade, meu medo de novo me sabotando, eu tive uma angústia. Meu coração apertou e eu voltei do caminho inteiro, que é meio longe da minha casa, eu passei o caminho inteiro chorando, porque eu ali percebi que meu pensamento foi assim, lascou, tenho certeza que agora eu quero fazer uma subespecialidade que é super concorrida. Eu já sabia que em Minas Gerais tinha só 2 vagas de residência, que era uma coisa super concorrida, um ponto de corte super alto, que eu já tinha meio que sondado isso.
E que também é uma questão também de um mercado desafiador. Porque reprodução humana é uma coisa... Você não fala assim, vou ali abrir meu consultório de reprodução humana. Você precisa de um laboratório, né? E você não faz isso sozinho. E você não faz isso juntando duas R iguais e falando, bora abrir um laboratório de reprodução humana. É uma coisa muito cara, sabe? Assim, a tecnologia em si, né? A parte laboratorial da reprodução humana. Quando o povo fala, FIV é muito, né? Todo mundo sabe, FIV é caro. Para fazer congelamento de ovo, FIV, assim, não é... Tudo depende, né? Preço versus valor, né? Do valor que tem aquele serviço. Mas pensando só em termos absolutos, assim, de dinheiro, todo mundo sabe que não é a coisa mais barata do mundo, né? Que é uma coisa que não é tão acessível assim. Então, o povo pensa assim, esses médicos tudo deve estar tudo rico, porque é muito caro. Gente, na verdade, o que é caro é a parte laboratorial, né? Não é assim, o dinheiro que fica no bolso do médico, né? Não é bem assim que a coisa funciona. Então, não é uma coisa tipo assim, você faz R4 de reprodução humana, você vai ser infertileuta, então você basicamente funciona como uma mega sena, automaticamente. A coisa não é bem assim. Então, na verdade, foi uma coisa que me afligiu um pouco, sabe? Assim, a partir do momento que eu decidi. Quando eu pisei na Vilara, eu tive certeza absoluta que eu queria fazer reprodução humana. Acho que na minha jornada inteira, meu momento de maior, assim, certeza foi esse. Foi o dia que eu saí do meu primeiro dia de estágio na clínica de reprodução humana. Então, aquilo ali, pela primeira vez, assim, foi uma certeza tão grande, não foi uma dúvida, sabe? Aí, aquilo ali me doeu, em vez de me trazer conforto, porque eu falei, agora, meu Deus, eu vou ter que enfrentar uma prova super concorrida, eu vou ter que enfrentar um mercado que eu sei que é desafiador, porque é um mercado fechado, eu não sei se eu vou ser absorvida por algum serviço. Então, aquilo ali me deu uma angústia, eu falei, eu preciso sair daqui, eu preciso estudar. Eu tinha uma tarde livre, eu peguei e falei... Bora estudar, que agora eu vou passar nessa prova. Eu vou dar um jeito de fazer isso. E aí, desde esse dia, assim, que foi mais ou menos meio que, tipo, na metade do meu R3. Eu pedi um estágio externo em reprodução humana na Escola Paulista de Medicina, né, na Unifesp. Aí foi muito bom pra mim, porque inclusive, além de ter o contato com a reprodução humana lá em São Paulo, eu tive também oportunidade de passear um pouco pelo serviço de endocrinologia ginecológica, que inclusive em algum momento eu já tinha até pensado, né, de fazer esse R4 lá. Então, assim, eu tive esse contato lá também, então pra mim foi muito bom. E ali eu realmente bati mais ainda o martelo, assim, eu já sabia que eu queria, mas eu falei... Passei um mês aqui convivendo só com isso, com medicina reprodutiva, e eu tenho certeza que eu quero isso. Eu tenho certeza absoluta disso. Aí, desde então, eu lembro que eu tinha logo depois eu saí de férias, aí eu tinha uma viagem de férias pra fazer. E, assim, uma viagem com muita expectativa que eu tava, sabe? Eu fui pra Itália com meu namorado, tava toda animada. E eu ficava assim, gente, será que eu tinha que estar aqui? Porque, na verdade, eu tinha mesmo que estar estudando pra essa prova. Eu preciso passar nessa prova. E aí eu canalizei todas as minhas energias, logo depois que eu voltei de férias, até a época das minhas provas aí de residência. Eu tentei 2 provas só tentei na USP Ribeirão e o Enare aqui, para poder fazer no HCUFMG, sabendo que aqui seriam só 2 vagas e era a minha primeira opção, justamente por isso que eu queria já fazer onde eu fosse querer trabalhar. Eu sei que eu quero ficar em Belo Horizonte para trabalhar, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo de passar. Eu sou muito feliz com essa escolha, assim. Eu acho que uniu muito tudo que eu mais gosto dentro da minha especialidade, que é a questão da endocrinologia, a questão também de... Eu nem sabia que eu ia gostar tanto, assim, na verdade, mas hoje eu vejo tanto que eu gosto de mexer com ultrassom ginecológico. Então, é uma mão de ultrassom gigante, assim, que esse R4 tem me dado. Eu entrei lá sem saber posicionar uma sonda endovaginal e hoje eu tenho certeza que eu vou sair de lá fazendo ultrassom transvaginal ginecológico com tranquilidade. E também é uma coisa que me pega muito, assim, na reprodução humana, é que é uma subespecialidade de procedimentos. Não são cirurgias enormes, assim, que me cansariam, mas tem procedimentos, sabe? Assim, pra mim, gente, nada mais gostoso que fazer uma coleta de óvulo, assim. Chega a ser patológico. Eu vejo lá no seu Instagram. Eu vejo, assim, aquela agulhinha entrando, folículo murchando. Eu falo, não é normal a boca salivar, mas a minha saliva, gente. A boca até saliva. Eu realmente acho, assim, um submundo maravilhoso. Assim, eu sou
muito grata de estar podendo fazer esse R4, apesar de ser realmente assim, algo que demanda muito de mim. Tem sido muito cansativo, para não falar exaustivo, mas eu acho que pegou muito aí essa questão da sub-área da ginecologia, que é o que eu mais gosto, sabe? Essa parte hormonal mesmo, de ultrassom e de procedimentos. Eu acho que isso que vai me dar muita satisfação mesmo de mexer todos os dias, sabe? Sou muito feliz com essa escolha. Tô, assim, muito satisfeita. E o que mais te brilha os olhos na ginecologia? A reprodução humana. Ah. Com certeza. É a reprodução humana, assim, essa coisa de você comprar aquele sonho junto com a paciente. Sabe, assim, ou então, pensando aí nessa parte do congelamento de óvulos, né, de você poder participar dessa liberdade da paciente, sabe, é uma paciente que às vezes tá super tensa, porque já tá com uma certa idade, não tem parceiro, não tem perspectiva de, não sei como vai ser, como que eu vou fazer pra ser mãe, já tô chegando numa idade que meu relógio biológico já tá gritando, e de você poder dar uma opção pra aquela pessoa, sabe? E Eu vocês penso no tanto que isso é acompanham? importante pra mim, como mulher, sabe? Tanto que eu penso nisso, eu fico me colocando no lugar dessas pacientes. Eu falo, gente, isso aí é uma liberdade que... É o que eu falo, né? De preço versus valor. É uma coisa que... O valor que isso tem é muito grande. Poder comprar esse sonho junto com a paciente, pra mim, é muito legal. O de gravidez nem se fala, né? Assim, às vezes uma mulher que não teria outra forma de engravidar que não fosse pela reprodução humana. Tipo, por exemplo, a mulher, sei lá, por algum motivo não tem as duas trompas ou tem as duas trompas obstruídas. Ela não tem como, não tem outro jeito dela engravidar, né? Que não seja, se for no próprio útero dela, que seja com inseminação. Inseminação, não, desculpa, vai cortar essa parte. Fertilização in vitro. Então, assim, como não tem outra forma, você comprar o sonho da paciente junto com ela. Entendeu? E viver essa satisfação, assim, a cada beta-HCG positivo que a gente tem lá, a gente realmente vibra verdadeiramente com cada paciente. É muito feliz, assim, esse momento. Lógico que eu passo também muita frustração com elas também. Para cada beta positivo que a gente tem, é fato que a gente tem mais beta negativo que positivo, por a gente lidar, como eu faço, assim, é o único serviço que faz FIV pelo SUS em Minas Gerais, né? Assim, elas passam 7 anos na fila. Sim. Essas mulheres são mulheres 40 mais anos. Então, a gente, pela fator idade, a gente tem, infelizmente, muito mais resultado negativo que positivo. Mas poder comprar esse sonho e ter também uma porcentagem razoável, boa, ali, dos positivos e poder ficar feliz com a paciente por aquele resultado, pra mim, é a minha realização. Hoje eu tenho certeza que eu tô realizada. Vocês conseguem um acompanhamento com a paciente? Como assim? Em que sentido depois do acompanhamento? beta positivo, vocês continuam a gente tendo acompanha, contato a gente até acompanha, o nascimento do bebê? não, até o ali? nascimento não. Assim, elas podem fazer esse pré-natal todo pelo hospital, a gente oferece, né, essa possibilidade para elas. A gente, inclusive, gosta quando elas querem continuar sendo acompanhadas no HC, mas não por nossa equipe da reprodução humana. A gente dá alta depois do nosso primeiro ultrassom, que a gente vê o coraçãozinho batendo, o embrião bem implantado, no lugar certinho, o coraçãozinho batendo. Festa. É uma festa, e aí a gente dá alta pro pré-natal, que pode ser feito lá, mas não é a nossa equipe, né? Assim, não sou eu que acompanho o pré-natal. Aí eu sempre falo com elas, olha, o pré-natal não é obrigatório fazer aqui no hospital, mas trazer o neném depois é obrigatório, assim, você não tem essa opção de não trazer o neném depois, tem que trazer o neném depois. Isso aí é obrigatório. E Fê, já caminhando para o final, né, do nosso episódio, eu queria que você deixasse um conselho para os R0 de GO que pensam em fazer a especialidade. É um conselho que talvez sirva também para Fernanda lá de trás, do início da jornada. O que você aprendeu, o que a maturidade e a experiência te trouxe que você pode passar para os nossos R0s? Olha, acho que assim, o que eu mais posso extrair assim, de mensagem para quem tá nessa caminhada, para quem tá aí lutando nesse processo da GO, é que é muito difícil para todo mundo, é desafiador para todo mundo. Não tenha medo de errar, não tenha medo de perguntar, não tenha medo, sabe, assim, do desconhecido, porque eu percebi muito isso na minha trajetória, né? O medo, por muitas vezes, ele quase me fez pro lado errado, para as coisas que eu não queria, de fato, ter concluído na minha vida. Então, assim, o medo, ele tem que te proteger para você não ser uma pessoa sem noção, de fazer bobagem, mas ele não pode te travar. Então, se você realmente
tem vontade de fazer GO para depois fazer reprodução humana, é uma área que é muito concorrida, realmente, assim, é um mercado que é fechado, é difícil de entrar, é difícil de continuar, mas você tem que focar naquilo que você mais se quer ver fazendo no futuro. Você realmente tem vontade de fazer isso? Persiste nisso, vai valer a pena. E todo mundo que tem, assim, que tem tempo e disposição para poder dedicar, canalizar energia para isso, todo mundo que quer fazer isso, dá conta de fazer isso. Você consegue fazer isso. É uma questão, assim, principalmente de autoconfiança e de não deixar o medo parar. Acho que é principalmente isso. Muito, muito, muito obrigada Eu que por agradeço. trazer a sua história pra gente. Eu tenho certeza que vai ter inspirado muitos R0s, tanto da GO como fora da Sim. GO. Deixa suas redes sociais para as pessoas acompanharem o seu trabalho. Com certeza. Posto muita coisa da residência, de saúde da mulher no Instagram. Meu Instagram é fechaves.gineco. Vai ser um prazer, todo mundo que tiver visto o episódio me manda um direct lá pra gente conversar, pra bater mais papo, porque eu amei. E esse é um podcast que a gente vai ter que ver umas 4 vezes. Pra ir assim, digerindo, pra ir né? digerindo. Isso aí. Deixa Muito suas rico. redes também pro pessoal te seguir. Meu Instagram é vilaca, VILACA, @ 05 Miguel, vilaca 05 Miguel. Certo. E eu queria agradecer a você que ficou com a gente até aqui, tá? Não deixem de seguir o R0 no Instagram e acompanhar o Rcast no YouTube e no Spotify para receber toda semana a sua dose de inspiração. Foi um prazer ter vocês aqui. Um beijo.